O tema de hoje é Deus nos deu uma porção de fé. Muitas pessoas falam assim, olha, mas eu não tenho fé. Até parece que eu não tenho fé porque eu não consigo alcançar as coisas. Eu quero dizer para você que Deus deu para cada um de nós uma porção de fé. E o nosso tema está baseado em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, que vai dizer assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como nós estamos vendo aqui, Deus repartiu a fé para cada um. A cada um de nós que cremos, Ele nos deu uma medida de fé, uma porção de fé. E essa porção de fé foi dada por igual para cada um. Mas existe algo que nós precisamos compreender. Como é que Deus repartiu essa fé para mim? Como é que Ele me deu essa fé? A Bíblia declara lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e você crê naquilo que está sendo ensinado, você crê naquilo que está escrito, começa a nascer dentro de você uma fé. Deus reparte a você uma fé. E a partir dessa fé entrar no seu coração, você confessa Jesus como Senhor e Salvador e você é salvo. Aí entrou a fé na sua vida, você já tem agora a fé, uma porção de fé dentro do seu coração. Mas há algo que nós precisamos compreender. Que uma vez que essa fé foi colocada em nós, uma fé para a salvação, Deus quer que nós venhamos a progredir e aumentar essa fé. Porque Ele não se agrada de uma fé que seja pequena. Ele nos deu uma porção da fé, mas essa fé tem que ser aumentada. Olha o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus, lá no capítulo 17, a partir do versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nós temos aqui o Senhor Jesus repreendendo os discípulos, porque eles tinham uma fé pequena. Então Deus não quer que a nossa fé fique estagnada, que a nossa fé seja somente a primeira porção da fé que nós recebemos para sermos salvos. Mas Ele deseja que a nossa fé venha aumentar, que ela venha crescer, que ela venha progredir. E nós vemos isso na história da igreja. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, o versículo 15, ele vai dizer assim: Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Nós temos aqui Paulo dizendo: olha, a minha esperança para com vocês, irmãos, é que a fé de vocês cresça. Conforme a fé de vocês for crescendo, nós seremos abençoados. E a vontade de Deus é essa, que a nossa fé venha crescer. Jesus disse assim: olha, se a fé de vocês forem como um grão de mostarda. Ele não estava dizendo do tamanho, mas estava dizendo como um grão de mostarda. O que é uma fé como um grão de mostarda? É uma fé pequena, que conforme você planta, ela vai crescer e vai se tornar uma grande hortaliça. Então a fé ela precisa crescer, ela não tem que ficar do mesmo tamanho pequeno. E o Senhor espera que nós venhamos aumentar nossa fé a cada dia. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo elogia os irmãos lá da cidade de Tessalônica. Olha o que ele diz: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. Olha o que Paulo está elogiando os irmãos. Irmãos, olha, nós estamos muito felizes com vocês, porque a fé de vocês está crescendo muitíssimo. E a vontade de Deus é que a nossa fé cresça. Ele nos deu uma fé, repartiu a fé para a salvação, mas agora é necessário que nós venhamos desenvolver essa fé. E é responsabilidade minha e responsabilidade sua desenvolver essa fé, fazer essa fé aumentar. Olha o que nós temos aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que nós precisamos fazer aqui nessa terra? Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para o seu exemplo, olhar para o seu testemunho, olhar para Ele e fazer a vontade dEle, seguir as suas pisadas, seguir o seu exemplo. Eu tenho que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Eu tenho que olhar para a fé que Ele teve aqui nessa terra. Mas você pode dizer, mas Ele era o Filho de Deus, mas Ele te deu essa fé para você desenvolver, para você aumentar. A responsabilidade de fazer a fé crescer é sua. Deus te repartiu uma porção de fé. E Ele deseja que você faça essa fé crescer a cada dia. O que o Senhor Jesus deseja é que a sua fé cresça muitíssimo. Assim como Paulo elogiou os irmãos da cidade de Tessalônica, dizendo, irmãos, a fé de vocês está crescendo muitíssimo. O Senhor espera que a sua fé cresça muitíssimo, porque é pela fé, pela sua fé, que você vai vencer esse mundo. É pela sua fé que você vai vencer as tribulações, vai vencer as barreiras, que você vai alcançar os milagres, que você vai alcançar a provisão de Deus na sua vida e na sua casa. Então é necessário que a nossa fé cresça. Mas como crescer a fé? É o que nós falaremos outro dia. Eu quero nesse momento orar por você e pela sua casa, para que vocês entendam a responsabilidade de aumentar a fé que está sobre a sua vida. Não é você pedir para Deus te aumentar a fé Ele já te deu. Ele quer que você agora aumente essa fé que Ele te deu, assim como uma semente que você venha plantar para que ela venha aumentar a cada dia. Amém? Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero entregar a sua casa, a sua família em tuas mãos. Pai, eu oro nesse momento para que eles compreendam, para que eles entendam, Pai, que o Senhor repartiu a sua fé para cada um de nós aqui nessa terra. O Senhor nos deu a capacidade de cada um crer no seu Filho. E uma vez que nós cremos, agora nós temos que desenvolver essa fé que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, ajuda os teus filhos que estão me ouvindo a aumentar a sua fé. Ajuda-os a cada momento da sua vida a semear, a plantar a sua fé, para que ela venha crescer, para que ela venha frutificar, para que ela venha produzir. Que nós recebamos o elogio do Senhor Jesus, assim como Paulo elogiou a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, dizendo, olha, que a fé de vocês cresce muitíssimo, que a nossa fé, que a fé dos teus filhos que estão me ouvindo nesse momento, venha crescer muitíssimo, que eles venham crescer de fé em fé, que venham crescer a cada dia na tua presença, aumentar em estatura diante de ti, Pai, que a fé deles venha se multiplicar a cada minuto, a cada momento. Eu abençoo a casa deles, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo a sua descendência, que eles sejam uma casa onde há manifestação do poder do Senhor através da fé, que eles vivam pela fé, que alcancem a vitória pela fé, que a fé do Senhor venha aumentar e crescer abundantemente na vida deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.